Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho a Cristo que me satisfaz, desde que eu achei perdão. Cumprindo seu querer eu tenho paz, desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho alegria que é sem fim, desde que eu achei perdão, pois Cristo sangue derramou por mim. Desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho lá no céu um lindo lar, desde que eu achei perdão, no qual eternamente irei morar. Desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Feliz sábado, leitores! Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Hoje nós vamos ter essa reunião com o objetivo de reviver, recapitular tudo que a gente estudou do livro Música e sua influência na vida do cristão. Nós vamos fazer uma oração agora de joelhos e em seguida vamos começar a comentar a respeito de tudo aquilo que nós vimos nos 9 capítulos do livro e também do apêndice 1 e 2, que fala sobre a filosofia adventista, o voto da Associação Geral e também da divisão sul-americana. Vamos fazer uma oração, então? Eu vou me ajoelhar, indico vocês também. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, viemos até a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos pelo Santo Sábado, agradecemos, Senhor, pelo quem Tu és, Deus Santo, puro. Que exaltado seja o Teu nome, Senhor. Não há nenhum Deus como o Senhor. O Senhor merece toda a nossa adoração e reverência. E por isso, Senhor, nós estudamos várias semanas, meses, a respeito de música, sua influência na vida do cristão. Somos gratos a Ti por termos concluído mais essa leitura desse livro precioso, inspirado por Ti, porque nós cremos, Senhor, que Ellen White tem o dom de profecia, teve o dom de profecia e que Suas palavras ainda falam no nosso coração e queremos ouvir todo a síntese, Senhor, Pai. Nós queremos te pedir por todos os leitores, tanto aqueles que estão aqui agora nesse momento, tanto aqueles que estão lá no grupo. Te pedimos que o Senhor seja o nosso professor, nos ensine a cada dia. Nós acreditamos que não
que pegamos aqui os principais pontos desse assunto, mas que há muita coisa ainda a aprender sobre isso, a como estarmos diante da tua presença, fazendo o que o Senhor gostaria que fizéssemos, fazendo a tua vontade. Então, Senhor, nós estudamos aqui, passamos por pontos como síncope, uso de bateria, o que aconteceu em Indiana, como lidar com os problemas da igreja, a exaltação própria, a música que vai agir no nosso corpo e mente de uma forma negativa ou positiva. Senhor, tantos assuntos que acabam tendo tanta polêmica. Por favor, Pai, nos lembre de cada ponto importante que o Senhor quer nos ensinar. Talvez tenha novos leitores aqui também, que o Senhor os conduza a entender esse geral que vamos fazer. E te pedimos também pelo próximo estudo, que será o lar adventista. Então, nós vamos passar muito tempo, Senhor, estudando o lar adventista, provavelmente o restante do ano todo, pois é um livro grande, e nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nos ensinar naquele livro. Sobre a família, sobre a solteirice, sobre a criação de filhos e todos os princípios que englobam ali, né? A própria música, a educação, o sábado, o papel do homem e da mulher, a verdadeira educação. Pai, por favor, não nos deixa perder a oportunidade de aprender sobre isso. Que o Senhor crie na nossa vida oportunidades, portas para que a gente consiga estar toda sexta-feira estudando. E, por favor, Senhor, nos ensine a servir o Senhor com a verdadeira adoração, com reverência. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Leitores, aqueles que quiserem ligar suas câmeras, fiquem à vontade. Nós estamos entre amigos. Eu costumo dizer isso para vocês. Estou bem contente que nós avançamos mais e já estamos, né, concluindo esse livro. Era um dos meus objetivos fazia um tempo já, porque eu vi o Senhor falando assim da importância de estudar sobre esse assunto. Esse livro é um livro compilado, então tem vários textos de Ellen White de vários livros, mas nós podemos aprender bastante. Eu quero trazer assim para vocês alguns pontos que nós passamos aqui, né, durante esse tempo que estudamos. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos comentar, todos nós, textos e tópicos que vocês aprenderam, que chamou a atenção de vocês, que realmente vocês aprenderam, que ficou na mente, que já sabia, mas que fortaleceu mais ainda. Então, nós vamos comentar a respeito de tudo que nós estudamos no livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão. Mari, pode comentar? Está com a mãozinha levantada. Não sei se você quer comentar. Boa noite, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Feliz sábado. Eu só queria saber, você falou que está ao vivo, mas ao vivo pelo Google Meet, é isso, né? Nós estamos gravando e subindo para o YouTube, mas nós pretendemos fazer ao vivo no YouTube também. A gente só não conseguiu fazer direto para o YouTube ainda. É isso que eu queria saber, para fazer ao vivo pelo YouTube, o que falta. No caso, aquele dia, para gravar aqui, precisava 50 inscritos. Você conseguiu, né? E para o YouTube, o que precisa? Na verdade, era para o YouTube, só que ele não liberou para a gente. A gente está vendo essa questão, o que realmente está faltando ainda. Ah, tá, entendi. Porque o Silverino, ele faz toda sexta-feira, às 18 horas,
o estudo de Hebreus e é direto pelo YouTube dele. Sim, é porque o nosso canal é novo, então a gente não decidiu usar o que eu tinha e a gente criou um novo, então. Mas é possível sim, a gente só está ainda no início, a gente vai dar uma organizada aí para a gente conseguir transmitir direto. Mas, de qualquer maneira, a gente está subindo, tem as gravações que eu vou subir tudo para o YouTube e disponibilizar para vocês. Algumas já estão lá, na verdade. Então tá, eu vou ficar ouvindo aqui e talvez eu durma porque eu tô com muito sono, mas eu vou ficar ouvindo. Se eu não responder, é porque eu dormi. Está certo, Mário, permaneça conosco. Tá. Então, assim, leitores, alguns pontos assim que eu vou até pegar aqui os pontos que eu tinha enviado para vocês no grupo. Alguns pontos que nós conversamos durante todo esse tempo, vou mandar aqui no chat. E a gente vai poder comentar hoje sobre bateria e uso de instrumentos. A gente comentou sobre movimentos corporais. Comentamos sobre música especial, né? Quando tem apenas uma pessoa ali louvando e louvor congregacional. Comentamos também sobre atualizações do novo inário, o que aconteceu em Indiana, que Ellen White profetizou que iria acontecer antes da volta de Jesus também. Como lidar com os problemas da igreja, influência da música, né, no corpo, mente. Então, a gente lidou com vários tópicos aqui diferentes durante. Coloquei aqui no chat para gente. E hoje a gente vai comentar. No geral, eu já tinha estudado assim sobre esses tópicos. Para mim, foi mais um fortalecimento, né? Geralmente eu trago aqui assuntos que eu já estudei, para que eu tenha algum domínio para ensinar para aqueles, né, que estão aprendendo. No geral, o que sempre vem quando a gente estuda sobre algum tipo de reforma? É o caráter, o desenvolvimento do caráter. Então, tudo que eu estou fazendo está desenvolvendo ou um caráter semelhante ao caráter de Deus ou semelhante ao de Satanás. Né? Não tem assim um outro meio, tem sempre esses dois aspectos. E aí a gente vai ver muito essa questão da exaltação, do orgulho, da exibição, do chamar a atenção, do ter músicas voltado para o ser humano. É sempre algo voltado para o egoísmo, para o orgulho, para o ser humano, para si, para mim, para mim, para mim. Então, a verdadeira adoração, a reverência, a música sacra é o quê? Sempre é com abnegação, com pureza, com santidade, onde eu quero tirar sempre o meu eu. E aí, esse é um resumo geral, né? Assim, para mim. E aí eu quero que vocês digam o que chamou mais atenção para vocês durante todo esse tempo que estudamos. Algum texto que vocês queiram comentar, levante as mãozinhas, aqueles que quiserem ligar suas câmeras também, fiquem à vontade. Se vocês não quiserem falar no microfone, deixe no chat que eu comento, né, aqui para vocês. A gente comentou sobre os músicos, como que tem que ser esses músicos? A gente comentou sobre a educação, a música é muito educativa, você pega assim o inário, educativo, tá ali educando sobre algo, sobre o plano da redenção, sobre algum aspecto de alguma doutrina. Aqui no primeiro capítulo fala assim, ó, corretamente empregada, aliás, a história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. No livro, na página 10. A música, muitas vezes, é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a elevar os pensamentos para aspirações nobres e sublimes, a inspirar e elevar o espírito.
Então, nós temos aqui a música que pode ser realmente uma grande bênção na nossa caminhada cristã, mas também ela pode ser realmente mal empregada e ser uma grande maldição para nós, né? Alguém gostaria de comentar? Levante a mãozinha, deixe no chat. A gente não vai ter uma sequência de levantamento de pontos, não. A gente vai comentar aleatório mesmo, o que vocês forem levantando sobre o que aconteceu em Diana, sobre as músicas com bateria, enfim. E assim, o que que eu quero fazer hoje com vocês? Vocês têm alguma dúvida? Eu estudei sobre isso, não estudei tudo porque eu cheguei depois. Deixa pra gente aqui agora, esse é o momento. Por quê? Depois a gente já vai estudar o Adventista. Hoje é a última reunião para estudar este livro. Então, se você tem uma dúvida, se tem alguma dúvida não ficou claro para você, deixa aqui para a gente comentar a respeito disso. Alguém gostaria de comentar? Ficou claro para vocês a questão da bateria, da síncope? Solange, pode comentar. Boa noite, feliz sábado. A minha, eu assim, eu entendi bem, gostei do estudo, mas assim, tem hora que eu fico com a preocupação, assim, como não está sendo levado a sério o assunto que a gente viu durante toda essa semana, a importância das músicas, o louvor, o efeito que faz no nosso corpo. Então, assim, do ponto da gente se questionar, aquilo que a irmã White falou ainda vale até hoje? Porque a gente percebe assim que o que ela falou em Diana, hoje a gente está vendo muitas dessas coisas acontecer. E a gente vê assim, conversa com as pessoas são incrédulas quanto a isso. Não estão levando a sério, não faz efeito nenhum. E daí traz essa preocupação. Então a gente vai entendendo o assunto e vai, quando a gente ouve então certos tipos de música dentro da igreja, então acaba entristecendo a gente e a gente fica como que de mão amarrada. Eu fui conversar com o pastor sobre isso, daí ele veio, disse que quer conversar particular. E veio explicando que a geração Y é uma coisa, que essa geração Z tem que ser diferente, tem que tratar diferente. Daí ele falou assim, eu vou falar uma coisa, é um assunto que não vale a pena tocar, não vale a pena discutir. Então eu fiquei pensando assim, até quando a gente vai ficar assim? Será que aquilo que a irmã White escreveu não vale mais? A palavra de Deus não vale mais? Então muitas vezes parece que traz uma inquietação isso para mim. Parece que a gente está sozinho, lutando contra alguma coisa que parece que não vai ter fim. Olha, vamos lá, leitores. Chega um momento na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que simplesmente a gente vai lidar com situações muito difíceis e que a gente tem que se posicionar e a gente vai simplesmente ser taxado de radical, extremista e errado e que não vale a pena discutir o assunto. Se o Senhor falou que é para o assunto ser entendido, às vezes eu penso assim, existe um orgulho adventista muito grande, assim, quando a gente vai dar estudo bíblico, pelo menos no geral, geralmente é assim, é porque a gente tem uma profetisa que escreveu não sei quantas mil páginas. Só que aí na hora de viver, não, esquece, não vale a pena estudar o que ela escreveu. Eu fico muito impressionada, porque existe esse orgulho adventista, né? Olha, ela escreveu não sei quantas mil páginas. Na hora de estudar sobre reforma, na hora de estudar sobre música, na hora de estudar sobre como tem que ser o casamento, na hora de estudar sobre... Não estude. Não, a Luz comentou aqui, ó. Perturbadores de Israel, não fique quieto, deixa esse assunto. Você
vai causar problemas na igreja. Você está dividindo a igreja. Eu quero falar uma coisa para vocês: o que divide a igreja é o erro, é o pecado, é a iniquidade e a incredulidade, não é a verdade. Hoje eu estava estudando o ano bíblico com a série Conflito dos Séculos. E quando eu estava estudando, eu lembrei da reunião. Eu falei, Senhor, deu certinho, porque estava falando sobre Caim e Abel. E lá diz assim, no Patriarcas e Profetas, que Caim e Abel é a representação de todos que vão existir até o fim do tempo. Deus tinha uma maneira correta de receber o sacrifício, a oferta, porque representava Jesus, mas Caim diz lá, não, eu vou levar os frutos. Quando a gente lê Patriarcas e Profetas, leitores e irmãos, não era assim, a pessoa não sabia, o Caim não sabia, não, ele foi orientado. Adão e Eva contaram para eles. Os anjos contaram para eles. Abel, que buscava fazer mais a vontade de Deus, falou para Caim, foi insistido com ele. Só que ele teve um orgulho tão profundo e ele quis fazer do jeito dele. É como se Caim estivesse dizendo assim, não vale a pena ficar discutindo qual que é a melhor oferta para Deus. E sendo que Deus já tinha dito claramente que tinha que ser daquele jeito. Então, assim, irmãos, eu estou animada que vocês estão levantando as mãozinhas. Então, chegamos a um ponto delicado aqui. Qual que tem sido a nossa oferta? A gente precisa acostumar com a ideia de que vamos ter problemas quando a gente prega a verdade. A gente vai ter problemas. E assim, Solange, leitores, o Senhor deixou a sua palavra para ser vivida totalmente. Tudo que sai da boca de Deus, não importa se o pastor, se o ancião, se o diretor de música, se o membro, se a irmã, se o jovem não gosta ou não acredita, o que está escrito, está escrito. E feliz é aquele que vive de acordo com o que está escrito. Só que eu quero ler para vocês o que é que o Patriarcas e Profetas fala. Por quê? Porque Caim ficou tão irritado com Abel que ele fez o quê? Ele matou Abel. Foi o ódio de Satanás contra aquele que estava dizendo que é possível guardar os mandamentos. Eu vou ler para vocês aqui no Patriarcas e Profetas. Pegar aqui no aplicativo e eu já passo a palavra para vocês, tá? E ler o chat. Mas eu quero ler porque tem tudo a ver com isso. Qual é o tipo de música que eu estou oferecendo? Qual é o tipo de oferta? Sendo que o Senhor já deixou claro. Não é eu que escolho. Não sou eu que escolho. Eu quero ler o que tem aqui em Patriarcas e Profetas sobre Caim e Abel. Olha aqui, já estou chegando aqui. Olha só o que diz, ó. Caim odiou e matou o irmão, não por qualquer falta que Abel houvesse cometido, mas porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João 3,12. Assim, em todos os tempos, os ímpios têm odiado os que eram melhores do que eles. A vida de Abel, de obediência e inabalável fé, era para Caim uma reprovação perpétua. Leitores, a vida de Abel era uma reprovação perpétua para Caim.
Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. João 3:20. Quanto mais brilhante for a luz celestial que se reflete do caráter dos fiéis servos de Deus, tanto mais claramente se revelam os pecados dos ímpios, e mais decididos serão seus esforços para destruir os que lhe perturbam a paz. O assassínio de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade que Deus declarou existiria entre a serpente e a semente da mulher, entre Satanás e seus súditos e Cristo e seus seguidores. Por meio do pecado do homem, Satanás ganharia domínio sobre a raça humana, mas Cristo a habilitaria a sacudir este jugo. Quando quer que pela fé no Cordeiro de Deus uma alma renuncie o serviço do pecado, acende-se a ira de Satanás. A vida santa de Abel testificava contra a pretensão de Satanás de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Quando Caim, movido pelo espírito do maligno, viu que não podia dominar Abel, irou-se de tal maneira que lhe destruiu a vida. E onde quer que haja alguém que esteja pela reivindicação da justiça da lei de Deus, o mesmo Espírito se manifestará contra ele. É o Espírito que, através de todos os séculos, acendeu a fogueira ardente para os discípulos de Cristo. Mas essas crueldades amontoadas sobre os seguidores de Jesus são instigados por Satanás e sua hoste, porque não podem eles obrigá-los a sujeitar-se ao seu domínio. É a cólera de um adversário vencido. Todo mártir por Jesus morreu como vencedor. Eu trouxe esse texto aqui para que vocês vejam pelo que a gente está lutando. É um grande conflito entre a verdade e o pecado, entre a obediência e a rebeldia, entre a incredulidade e a fé. Então, assim, o espírito de profecia vale? É claro que vale. Com quem que Satanás está irado? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Satanás, ele odeia os escritos de Ellen White. Odeia os escritos de Ellen White. E todos aqueles que servem a Satanás odeiam os escritos de Ellen White. Sabe por quê? Porque os escritos de Ellen White deixam tudo muito claro. Deixa muito claro. Tem um texto, acho que é no Conselhos para a Igreja, que diz assim, que os testemunhos não trazem novas verdades, que tudo já estava na Bíblia, só que Deus traz de uma maneira clara para que ninguém fique sem desculpa. Porque na Bíblia você precisa pesquisar o tesouro até encontrar. Aqui no Espírito de Profecia não, a coisa assim é clara, está na cara. Leitores, tem também um texto dizendo que a apostasia, que o abandono da fé começa muitas vezes em deixar de crer nos testemunhos. Está escrito isso no Espírito de Profecia, fala. Os testemunhos são escritos de Ellen White. Então, não é de se admirar que hoje muitas pessoas não creem no Espírito de Profecia. Muitos membros não creem no Espírito de Profecia e existe agora uma demanda de membros entrando na igreja que nem está estudando sobre isso. Então, assim, não é qualquer coisa que está acontecendo. É a geração Z. Tá tão claro que isso tá errado que, sei lá. Então, assim, tem um texto, vai surgir nos textos da mente, que diz assim, que a neutralidade em tempos de crise, que Deus vê como um crime contra ele, que é um tipo de hostilidade contra ele. Gente, é um dos piores textos que eu já li de Ellen White na vida. Sabe por quê? Porque a gente tem uma luz e aí você é responsável por ela. E aí, quando você não fala nada... E eu falo uma coisa para vocês, leitores. Muitas vezes eu pensei assim, eu vou decidir por mim mesmo. Eu tenho a minha liberdade de consciência, eu vou decidir por mim mesmo. E lá na igreja,
Só que eu vi o meu erro, sabe? Porque a gente também tem uma tendência a não querer problemas, né? Eu vou ver uma coisa de errado, eu vou falar, eu vou criar um problema. Mas lembre-se desse texto, eu vou mandar depois no grupo. Enquanto vocês comentam, eu vou pegar para mandar no chat. Adriana, pode comentar. Eu vi uma outra mãozinha levantada. Eu acho que o Alisson, eu acho que a Mari também. Então, depois comentem. Mas, Adriana, pode comentar. Olá, boa noite, leitores. Feliz sábado a todos. Isso que a irmã falou, a irmã Solange, né? Se eu não me engano, faz todo sentido, porque, como eu falei, aqui tinha sido convocada uma reunião para falar a respeito do assunto. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo direitinho? Então, e aí, como a reunião foi adiada, o pastor não pôde vir e tal, e fica aquela coisa, aquela situação. As pessoas queriam fazer realmente do jeito que vinha sendo feito, mas meio que ficava assim, aquele clima tenso, né? Até que uma irmã chegou para mim e falou: olha, deixa a coisa levar, até que a reunião aconteça. E eu falei: não posso deixar a coisa levar. Não é que eu vou proibir as pessoas, mas eu também não posso deixar, eu não posso aprovar de que, como eu estou como diretora, eu não posso aprovar que seja cantado, tocado algo que vai ofender a Deus, porque a responsabilidade está sobre mim, né? E aí ela falou: mas olha, você só vai arrumar problema. Aí até ela falou assim: olha, você está sendo muito extremista, muito legalista, radical mesmo, e você vai terminar se perdendo por causa disso. Foram essas palavras. Tá tudo bem. Gente, daqui a pouco eu falo. Deixa eu só resolver o problema. Ok, sem problema. Quando você puder comentar, é só levantar a mãozinha novamente. Leitores, eu acho bem complicado. A gente precisa pedir muita orientação de Deus em oração para lidar com os problemas da igreja. Eu acho que entender as verdades já é uma coisa difícil, você querer ser abnegado e vivê-las, né? Somente por Jesus em nós, né? Cristo, que é a nossa justiça, as nossas boas obras, mas lidar com os problemas da igreja, eu realmente acho que é um problema, porque na sua casa você ouve os cenários, você come a comida que está de acordo, você, né? Mas quando você vai lidar diretamente, aí sim você vai ter bastante oposição. Então, a gente precisa buscar no Senhor poder para não ser omisso. Olha o texto que eu coloquei aí. Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, no qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3, 280.3 do aplicativo. Eu acho que foi um dos textos mais difíceis de ler na vida, foi esse, porque Deus mostra claramente, porque quando você também for conversar, for lidar com esse problema, você não pode lidar de qualquer jeito. Porque se você ensinar a verdade de qualquer jeito, você pode causar um problema mesmo. Só que também isso não é um motivo para não falar nada. E e tem muitos momentos, né, leitores, de falar. Tem muitos momentos mais adequados. Não é com falta de sabedoria, mas assim, a nossa tendência é realmente ficar neutro. E eu vejo que a cada dia está ficando pior. Tem muitas pessoas indo para a comissão, tem muitas pessoas sendo disciplinadas, tem muitas pessoas até sendo removidas da igreja, tá? Não sei se vocês estão por dentro disso, alguns eu sei que sim. Mas assim, tem gente sendo removida da igreja, tá? Por estar ensinando a verdade.
E eu tenho certeza que não foi removida do livro da vida, graças a Deus. Mas assim, é, é o que tem acontecido. Eu vi vocês comentando aqui no chat sobre síncope, eu acho que vocês têm dúvida. Deixa eu ver. Alguém pode, por favor, explicar síncope musical? Faz pouco tempo que estou participando das reuniões. Ó, tem dois assuntos no chat que eu quero comentar com vocês. O primeiro é síncope. Vamos lá para síncope. Depois a gente vai para o comentário da Andréa, que está aí como Ismael Araújo, que é falando sobre lares, estudar em classes, em pequenos grupos em casa. Esse aí tem sido, pense num problema. Vamos lá, síncope. Eu vou explicar a síncope de uma maneira simples para vocês. E durante essa semana, desse intervalo até o lado adventista, que a gente vai estudar só na semana seguinte, aí eu vou mandar outros vídeos que a gente já mandou para vocês estudarem sobre síncope, tá? Aqueles que não estudaram. A síncope na música tem a ver com o tempo da música. Então, no geral, existem 4 tempos, que é uma parte assim mais fraca da música e mais forte. Existe o tempo natural da música, que é ênfase, tem a ênfase no primeiro tempo e no terceiro tempo. Já a música sincopada, o tempo forte é no segundo e no quarto. A síncope, ela é antinatural do corpo. Ela é ao contrário, por exemplo, das batidas do coração. É mais forte, mais fraco, mais forte, mais fraco. Então, a síncope, ela é antinatural, fisiologicamente falando, porque a música, a boa música, leitores, ela é de acordo com os ciclos do nosso corpo. A música, assim, é algo realmente muito especial. Então, quando você tem uma síncope, está acontecendo ali é algo antinatural ao corpo. É tanto que quando se tem síncope, o nosso coração é acelerado, né? Então, às vezes você está ouvindo uma música, por exemplo, você vai... Geralmente, por exemplo, os ritmos rock sempre tem síncope. Geralmente a ênfase sempre é com a bateria, ou é possível você ter síncope sem bateria também, mas geralmente se tem bastante com a bateria, na ênfase. Mas com o violão também você consegue ter uma síncope, dá para fazer também ritmo, né? Então, assim, é basicamente isso. Eu estou explicando de maneira bem simplista, só que eu vou enviar os vídeos de novo para vocês assistirem, porque tem outras pessoas explicando de uma maneira mais. E assim, nos vídeos que eu vou mandar, eles mostram um pouco assim como reconhecer também. Se você não também tem uma lista dos hinos do novenário, que tem síncope que a gente mandou lá no grupo, eu vou mandar de novo o PDF. Mas assim, de uma maneira mais simples, né, leitores? Eu vou mandar os materiais para vocês assistirem. A síncope, ela realmente é algo antinatural, antifisiológico e que não está de acordo com a boa música. Geralmente ela é estendido assim como que eu falo, de uma nota para outra. Não, eu não vou tentar explicar isso, não, para não explicar errado para vocês. Mas, geralmente, assim, o que tem muita síncope? Adoradores, essas músicas, assim, no geral, de cantores adventistas, a maioria tem tudo síncope, tá? Se você não sabe reconhecer, saiba que a maioria, adoradores, não sei o quê, a maioria tem tudo síncope. Quando você vê uma música assim um pouquinho mais agitadinha, ou se tiver bateria, esquece. Dificilmente tem uma música adventista, de cantor adventista que não tenha síncope. Dificilmente. Até umas calmas, relativamente, parecendo calmas. Eu vejo assim,
O inário é seguro em certo ponto, até você conhecer os problemas que tem agora, né? As mudanças nas letras, de alguns significados e a introdução de síncopes também, né? Então, eu vou mandar esses materiais de novo aí para vocês. Agora vamos falar sobre outro assunto. E a Adriana, quando quiser comentar, fala para a gente que eu passo para você e outros leitores também. Agora vamos para o assunto que a Andrea colocou aqui, ó. O interessante é fazer em seus lares classes bíblicas sobre o tema que vem errado na igreja. Alguns serão despertados por esses estudos. No entanto, lembremos que Ellen White fala: havemos de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca haverá. Todo reavivamento é fruto de reformas vividas. É por isso que, quando iniciamos em nós, percebemos os erros mais claramente. No entanto, oremos por todos, façamos nossa parte, Deus agirá. Então, André, aí que é o problema. Um outro problema que é fazer classes em casa. Eu acho que realmente é uma boa ideia e o povo de Deus, quando ele entende, quando de fato há uma compreensão de um assunto, ele busca se unir com outras pessoas que têm o mesmo assunto, né? Tanto que estamos aqui em um pequeno grupo. Mas tem muitas pessoas que têm tido muitos problemas em se reunir assim em casa para estudar. Eu conheço vários casos. Recentemente eu vi relatos de alguns irmãos de proibição. Não, o que vocês estão estudando? Estudando Espírito de Profecia, estudando Ellen White? Não, tem que passar pela comissão. Eu já vi recentemente, não, você tem que passar pela comissão. Alguns irmãos contando. E assim, leitores, prestem atenção. Isso tem a ver com liberdade de consciência. Se você não está familiarizado com esse assunto, e eu mesmo assim conheço um pouco, mas eu quero estudar cada dia mais, a liberdade de consciência, ela está sendo retirada de nós na igreja hoje. A liberdade de consciência é algo que Deus nos deu individualmente e que é algo muito precioso. Então, quando você está estudando com irmãos sobre esse assunto, a gente não tem tido problema, leitores, porque é online. E que continue assim sem problemas. Agora, vai fazer uma reunião na casa de vocês e o ancião fica sabendo e o pastor fica sabendo e chega até, dependendo da igreja local, é um problema isso aqui que a gente está falando. Estudando Ellen White, olha, são dissidentes, alguns são vegetarianos, alguns... Olha, eles não querem música com bateria, entendeu? Então, abra os olhos espirituais de vocês. Esses dias eu estava pensando, Senhor, acho que tem leitores que não estão percebendo que a gente está estudando algo que, se fosse em outras circunstâncias, a gente iria ser combatido. E tem pessoas no Brasil e certos lugares no mundo que estão sendo combatidos de estudar isso. Então, assim, eu tenho muita consciência disso. Desde quando entrei na igreja e comecei a ter consciência dos problemas que a igreja enfrenta com o espírito de profecia, e que a apóstola às vezes está muito ligada a isso, a negação do dom de profecia de Ellen White, então a gente acaba ficando muito atento. Então, assim, a pessoa está ali se reunindo na casa, estudando os escritos de Ellen White, e você é dito como dissidente, que você não deve estudar, a igreja está tentando tirar a nossa liberdade de consciência. A liberdade de consciência é um problema que vai aumentar a cada dia mais, até entrar na questão do decreto dominical. Então, assim, esse espírito de dominar e de dizer que você não deve estudar sobre isso, ou então você está errado em estudar sobre isso é um espírito papal. É aquele espírito, assim, da Igreja Católica, da Idade Média. Não, vocês não precisam ter a Bíblia na sua própria língua. É só você vir até a gente que a gente explica a Bíblia para vocês. Eu já vi
vi líder falando em sermão do YouTube assim, tem fulano de tal que para você aprender teologia vá para um teólogo e não para um doutor, menosprezando um outro pregador que fala a verdade aí no YouTube também. Então, assim, eleitores, cuide da liberdade de consciência de vocês, porque as coisas só vão piorar. Eu realmente acho que estudar junto com outras pessoas é algo excelente, mas sabe que a cada dia isso vai ser tirado. E tem até, não sei se tem alguém aqui, deixa eu ver se ela está aqui, não está. Mas tem pessoas aí que estão, né, se reunindo com grupos para estudar, porque a coisa ficou bem insuportável, então é uma coisa delicada. Não é só sobre música que eu estou falando, tá? Tem muita coisa. Antes de passar para o Gustavo, eu vou ler um texto para vocês. Eu até mandei para uma leitora que está passando por uma situação delicada. E eu vou mandar aqui para vocês. É um texto que só tem em inglês. Está traduzido pelo Google. Mas tem a versão em inglês no aplicativo de Ellen White. A editora oficial da igreja não publica esses livros. Eu acho que o IAG está começando a publicar, eu não tenho certeza, manuscript releases, mais ou menos isso. Eu vou ler o texto para vocês e aí eu passo para o Gustavo comentar, deixar o comentário dele. É um texto forte, mas eu vou deixar porque eu acho que alguns de vocês vão precisar desse texto. Vamos ver se vai caber no chat, eu acho que não. Os mandamentos de Deus. Esse texto aqui esclarece algumas coisas para algumas pessoas que estão passando problemas. Deixa eu ver. Espera aí, gente, que vocês escreveram. Escreveram no meio, peraí. Não, mas para aí, viu? Tô mandando aqui, pessoal. Vai ficar na sequência. Ó, eu acho que cortou. Mandamentos de Deus, Jesus, ali preside. Pronto. A Adriana mandou uma mensagem no meu, mas não tem problema não. Ó, vamos lá. Esse é um texto de reflexão. Deus tem uma igreja. Não é a grande catedral, nem é o estabelecimento nacional, nem são as várias denominações. É o povo que amam a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, esta é a igreja de Cristo. Pois a presença do Altíssimo e Santo que habita a eternidade pode só constituir uma igreja. Onde 2 ou 3 estão presentes que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, Jesus ali preside, seja no lugar desolado da terra, no deserto, na cidade ou fechado em muros de prisão. Manuscript Releases 81.4. Se vocês colocarem esse número aí, 17MR 81.4 no aplicativo de Ellen White, vai aparecer em inglês. Eu coloquei a tradução. Eu coloquei esse texto porque tem muitas pessoas que estão sendo impedidas, né? Sendo excluídas, tendo problemas, tem pessoas se juntando em grupos para estudar ou para congregar e fazer cultos porque não está aí na igreja. Então, pensem sobre essa afirmação. Essa afirmação aí não tem português.
porque o livro não é traduzido, mas é um texto muito precioso para aqueles que estão sofrendo com liberdade de consciência, que não estão sendo deixados raciocinar por si mesmo. Leitores, isso é um problema que foi enfrentado pelo movimento protestante. Isso é que é um protestante, né? Claro que Deus vai guiando a chegar na igreja adventista e tudo, só que Deus foi fazendo uma reforma. Então, as pessoas não podiam pensar por si mesmas, as pessoas não podiam questionar, as pessoas não podiam fazer perguntas, as pessoas não podiam raciocinar. Era o líder que raciocinava, eram os outros que raciocinavam. Você tem que falar o que a gente quer falar. Olha, esse assunto, não, esse assunto não vale a pena questionar, entendeu? Espírito bem papal mesmo, para deixar bem claro. Então, pense sobre esse texto aí, eu vou mandar completo no grupo, que ficou cortado, mas pense sobre isso. Gustavo? Boa noite a todos, feliz sábado. Eu queria deixar aqui, né, um testemunho que eu passei em relação a isso que a Josi falou sobre pequeno grupo, né, e um irmão comentou ali no chat. Eu frequentava um pequeno grupo desde 2014, 15 mais ou menos. Esse grupo era mais antigo do que isso já. E através desse pequeno grupo que eu fui conhecendo a verdade presente, né, as reformas, a justificação pela fé, tudo. E era uma bênção. Sábado à tarde a gente fazia trabalho missionário, a gente fazia visita, né, aos idosos, aos enfermos, às pessoas que não estavam frequentando a igreja. Assim, era uma bênção. Porém, como a Josi falou, a liderança da igreja ficou meio que incomodada. Vou resumir, né, que a história é meio longa, mas o pastor, ele chegou a disciplinar as duas irmãs, que era as líderes, né, do estudo. Eles não chegou a sair da membresia da igreja, mas chegaram a ser disciplinados, só não saíram porque trocou o pastor na época. E o pastor recomendou que os irmãos não fossem nem na casa delas para conversar, visitar, pois elas, não sei a palavra agora que ele usou, mas assim, elas têm muito conhecimento, é bom os irmãos nem ir para não confundir a mente. E é complicado isso, né? A gente quer levar a palavra de Deus para os outros, mas a gente acaba sendo impedido, né? E quando elas foram disciplinadas, um dos pontos que eles queriam atribuir a elas era que não acreditavam na Trindade, essas coisas, né? Porém, no nosso pequeno grupo, tinha um irmão, mais de idade já, que ele estava tendo umas ideias contra o Espírito Santo, que não era Deus, né? E nós levamos o caso à igreja, porque a gente não aceitou isso. A gente tentou levar pro pastor, pros anciões, né? Que, olha, o irmão lá não cria muito no Espírito de Profecia e nem na Trindade. Porém, não fizeram nada com esse irmão que declaradamente não estava crendo no Espírito Santo sendo uma pessoa da Trindade, né? E as irmãs, né, que era líder do pequeno grupo, elas foram disciplinadas e um dos motivos era que não cria na Trindade ou tinha problemas, né, na crença. E o irmão que realmente não estava crendo não foi disciplinado. Hoje ele não faz parte da igreja mais, de nenhuma denominação, né? Mas quem quer estudar em casa tem que estar tem que ser muito forte em Deus para poder suportar a perseguição que virá de dentro da igreja, pois não é fácil. Teve uma época que a gente até estava estudando a Bíblia sábado de manhã porque estava complicado de frequentar a igreja no sábado. No sábado e nos outros dias também, né? Mas graças a Deus nós voltamos a frequentar, mas não é fácil. É, o inimigo,
como o irmão falou, né? Ou a Josi falou, ele odeia os escritos de Ellen White, o Espírito de Profecia e a Bíblia também. Muito obrigada pelo comentário, Gustavo. Você está contando algo que você passou de perto, né? Então, são situações que têm acontecido. A Adriana, pode comentar? Eu vi que você tinha levantado a mãozinha. Esse ponto a gente precisa estar preparadíssimo, porque nós não temos às vezes eles falam assim, você vai mudar a igreja? Então, assim, não é que a gente vai mudar a igreja, mas a gente também não pode permanecer no lugar onde a gente sabe que Deus não está sendo adorado ali. Porque não somente na área da música, mas em outras áreas que a gente sabe que está sendo contrário. Então, é muito complicada a situação. Leitores, eu percebi que alguns de vocês não estão com a gente desde o início, né? Também isso acaba sendo complicado. Eu até vou falar para vocês uma coisa. Eu, particularmente, eu não gosto quando a gente começa um livro e começa a entrar pessoas depois de um tempo, porque as pessoas acabam não pegando toda a linha de raciocínio, porque eu falei isso aqui do texto do texto, mas a gente falou muitas coisas nos outros, né? Então a gente vai criando uma linha de raciocínio. Então, a gente vai ter um tempinho aí para convidar mais pessoas para estudar o lado adventista. Então, se vocês tiverem já alguém, já fala do grupo para entrar no início, porque a gente vai passar o ano todo estudando o lado adventista. Mas eu coloquei um vídeo, eu vou mandar pegar todos os materiais que a gente mandou sobre música, semana que vem eu vou mandar para vocês todos estudarem. Tem um vídeo do Jim Hausberger, mais ou menos esse o nome dele, que ele tem um título assim, frequentar ou não frequentar. E aí eu achei assim o vídeo com muita sabedoria. É um irmão adventista que enfrentou muitos problemas, é já um idoso, né? Bem conhecido no meio assim de quem estuda mais reforma, espírito de profecia. Jim Homberger. É isso aí. Alisson, deixa a gente falar. Quem não sabe inglês, falar diferente. Mas. É porque tu falou um sobrenome diferente, aí por isso que eu perguntei. Tô brincando. Mas eu achei o vídeo, assim, o vídeo é bem grande, porque ele cria uma linha de raciocínio, mas eu assisti todinho o vídeo e eu gostei muito. Porque, leitores, ninguém tá falando aqui, sai da igreja, ninguém falou isso aqui em nenhum momento, desde o início até o fim. Pelo contrário, a gente sempre está falando que a gente deve ter sabedoria ao lidar com a igreja. Mas, assim, não achem que tem pessoas. Não feche os olhos para ver que existe pessoas, sim, fiéis, que estão sendo, sim, excluídas da igreja, e a pessoa não tem o que fazer. Solange falou, também assisti, muito bom. Por quê? Qual que é a linha de raciocínio que ele diz? As pessoas na igreja, as pessoas que querem ser fiéis estão ficando com fome, as ovelhas estão ficando com fome. Então, quando você vai na igreja e é dia do pastor, é dia do ancião, é dia da criança, é dia do desbravador, é música, é não sei o que, é diversão, é competição, ninguém. Isso, você vai, você quer ser alimentado, mas você não é, você volta para casa vazio. Por quê? Porque é só pregação motivacional. Não é cristocêntrica, não é reformada então o que acontece? E essa questão, por exemplo, do que o Gustavo contou, leitores, isso é exercer da autoridade de uma maneira errada.
Como assim? A pessoa que não estava crendo na Trindade não foi disciplinada e as irmãs que criam na Trindade ainda inventaram, porque isso é uma invenção. Se você é disciplinado por um motivo que não é real, você está cometendo uma grande de uma injustiça. E o que que você vai fazer a respeito disso? Então, assim, existe coisas reais acontecendo. Então, a gente não pode pensar que todo mundo que está sendo expulso da igreja é dissidente. Tem uns que são dissidentes mesmo, antitrinitariano, entendeu? Vocês precisam ter a linha de raciocínio para vocês verem o que é e o que não é. Por isso que a gente precisa do Senhor para a gente ser bereano. Porque não é só assim falar que a pessoa é dissidente que a pessoa se torna dissidente. Tem que estar atento para você não estar sendo injusto com a pessoa. E tem muitos lugares sendo injusto com certas pessoas. Aí esse irmão traz essa linha de raciocínio, ele fala bastante sobre isso. Então, enfim, eu vou mandar lá de novo para vocês verem. Alisson? Eu acho que eu levantei umas duas ou três vezes a mãozinha aqui, que eu acabava esquecendo, dava um lápis aqui de memória, eu baixava. Se eu esqueci o que eu ia dizer, aí eu tirava, porque senão eu não vou lembrar. Aí depois eu lembrei e comecei a anotar umas declarações aqui, em cima de algumas confissões que foram feitas aqui, né? Sobre esse... Eu não assisti a pregação, não seria uma pregação, né? Ou se seria, né? Enfim, desse irmão Jim Homberger. Mandaram para mim, mas eu não cheguei a assistir, não. Falando sobre... Eu vi o título, né? Ir ou não ir à igreja. Aquilo ali me chamou a atenção e eu entendi que o assunto estava em torno disso devido às circunstâncias, né, atuais em que nós estamos vivendo. Eu posso declarar, sinceramente, com base em minha experiência, que não é fácil. Por quê? Existe uma classe de adventistas que estão deixando de frequentar as igrejas adventistas. E essa grande parte são os irmãos da verdade presente, certo? Não estou aqui para fazer uma crítica a eles. Cada um tem seus motivos e quem faz o julgamento é Deus, tá certo? Existe uma citação, a maioria deles, eu não vou dizer assim a maioria, né, mas pelo menos os que eu pude ter contato, eles estão fazendo uma doutrina em cima de uma declaração de Ellen White. E que é relevante para os nossos dias, porque o princípio se aplica. Tem uma citação de Ellen White que ela diz assim, uma recomendação dela aos pais, né? Não envie os seus filhos às igrejas com baixa espiritualidade, para que eles não se contaminem. Estou parafraseando aqui, tá? Mas é mais ou menos assim. E é uma recomendação, é um alerta que nós devemos seguir. Não só aos filhos, os pais, mas aos pais, os filhos, e a todo membro em geral. Se eu frequento a igreja, onde a sua espiritualidade Ô, Alisson, às vezes está tomado cortando um pouquinho, mas voltou. Eu acho que é a internet, eu não sei se é daqui, porque quando tu estava falando também, estava cortando. Tá cortando? Então deixa eu ir para a sala, que eu estou na cozinha. Pode ser a conexão. Tá melhor agora? Ou tá cortando ainda? Então, tá. É que cortou poucas vezes, mas pode continuar. Ok. Se cortar, vocês me avisam que eu vou para a sala mesmo. Eu me posicionei aqui próximo à sala, mas, enfim. Eu até me perdi o que eu estava falando. Estava dizendo o que mesmo? Foi sobre a questão, sim, Sobre um texto. Sim, sobre o texto de Ellen White. Rapaz, eu acho que a minha B12 está baixa, viu? Que eu nunca vi ter lapso de memória. Mas vamos lá. Já é uma consultoria aqui, né, com a naturopata, mas isso é lá pro pôr do sol, né? Depois do pôr do sol. E aí criou-se uma doutrina em cima disso, incluindo o irmão Cameron. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu tenho até a dificuldade de pronunciar o nome dele. Aqui o pessoal chama de Cameron, mas não é Cameron, não. Sem esse né? Cameron. Cameron. É uma coisa assim. Ele e a esposa dele não frequentam mais as igrejas, certo? A não ser que seja convidado para pregar.
Por quê? O que acontece? Ele foi pregar uma mensagem, que ele mora agora na Cidade do México, né? Ele foi pregar na igreja de lá e os irmãos tiraram ele à força do púlpito, jogaram ele para fora da igreja. Arrancaram, literalmente, né? E interessante, até onde eu soube, me disseram que foi uma mensagem que os próprios irmãos pediram para que ele pregasse. Então você vê o grau onde a coisa chega, né? E aí eles encontraram, eu conversando aqui com os irmãos aqui, não vou mencionar nomes, provavelmente alguns devem conhecer, eles também não frequentam mais as igrejas adventistas devido a esse texto de Ellen White. Mas veja, a irmã White, ela não falou assim, pare de frequentar a igreja. Ela disse assim, não envie os seus filhos para as igrejas que com baixa espiritualidade, para que eles não sejam contaminados. Então, não foram todas as igrejas. Se você se esforçar um pouquinho, é possível que você sim encontre uma igreja, até mesmo, possa ser que distante de onde você é acostumado a ir, mas leve em consideração que você vai preservar a sua espiritualidade. Eu estava conversando com o irmão que adotou essa política. Eu disse assim, veja, eu por um tempo pensei assim, mas eu voltei atrás. Por quê? Nem todas as igrejas estão assim, certo que elas não têm recebido a verdade que nós temos. Mas a gente corre o outro extremo, eu disse a ele. A gente se resguardar tanto da contaminação espiritual e acabarmos nos tornarmos fariseus, como a irmã White descreve da nação, que tomaram as advertências que Deus deu para que não se contaminasse com os povos, né, vizinhos. Eles simplesmente criaram uma barreira e não tinha contato algum. Não difundiam o evangelho. Então se tornaram presunçosos e orgulhosos. Da mesma forma, claro que tem um contexto, né? Mas tipo, a adventista do movimento da reforma, eu já tive até a oportunidade de visitá-los, eles também não têm aproximação alguma. E acredito que nós somos uma igreja caída, né? Uma Babilônia caída. A gente acabar indo para o lado do farisaísmo, né? Da frieza, da empatia espiritual. Porque eu disse assim para ele, veja, vocês só estão se reunindo aqui na casa de vocês, aos sábados. E aí vocês não têm contato com os irmãos que estão na igreja, que não têm a luz que vocês têm. E que estão perecendo na ignorância espiritual. Então, eu disse assim para ele, eu estou tirando por mim, cada um responde por si, mas na minha consciência estava pesando essa questão. Estou me tornando um fariseu a ponto de me achar melhor do que o outro. E não levar a mensagem para aqueles que estão na ignorância. Eu sei que não é fácil, certo? Mas aí se você, não estou dizendo isso, que você tem que permanecer, como a Adriana bem destacou aqui, num ambiente onde a corrupção é generalizada. Se ali prevalece, então, esse declínio espiritual, então o que você tem que fazer é se retirar do ambiente e procurar uma igreja onde ainda pelo menos haja um conservadorismo, certo? Eu disse para esses irmãos, olha, lá na cidade da Agrestina, que é próxima à cidade de Caruaru, onde eu moro, né? É uma cidade pequena, e os irmãos lá são pessoas de mais idade, né? A liderança mais arcaica, né? Mais antiga, e eles conservam em muito daquilo que eles aprenderam no passado, certo? Inclusive, eles evitam tocar o novo, eles não tocam o novo, até onde o tempo que eu visitava lá, eles não tocavam o novinário, porque muitos dos ninos do novinário, eles trazem a síncope, né, a sincopada, mesmo sem bateria. Tem muita gente que se perde nisso, viu? Não precisa, a música, ela não necessariamente precisa ter bateria para fugir, né, do ritmo natural, digamos assim. Eu posso tornar uma música síncope sem bateria, tá certo? E aí eles evitam máximo música de adoradores, eles preservam realmente aquilo que eles aprenderam no passado, e por mais que ainda permaneçam na ignorância, mas eles mantêm na luz que tem aquilo que eles receberam de Deus, né, de sua palavra. Então assim, eu disse para ele, procure, porque na minha concepção, no meu entendimento,
a gente pode sim ir para um espírito farisaico. Eu vou me resguardar ao ponto da contaminação do mundo, que eu vou evitar o contato com eles. Eu disse, olhe, se nós cremos na mensagem da justificação pela fé, na verdade meu irmão disse para mim, né? A gente não terá medo de entrar até mesmo em ambientes onde a influência do mundo tomou conta. Por quê? Porque Cristo estará habitando em nosso coração mediante a fé. E aquilo não nos afetará. Então a gente precisa ter... O que muitas vezes nos falta é discernimento. Busca através da oração e o exame das Escrituras e do Espírito de Profecia para saber como lidar com situações adversas. Eu acredito que essa seja ainda o calcanhar de muitos de nós, certo? E para finalizar aqui a minha fala, a declaração do pastor que a irmã, mas não foi a Adriana não, acho que foi a irmã Solange, ele mencionou, né, que por conta da geração atual, vou parafrasear aqui, né, tem que ser feita uma mudança para adaptação, né, dos gostos. Olha, posso ser que eu esteja errado, mas se o pastor, juntamente com a liderança, esse pastor, juntamente com a liderança, já não estar contaminado, né, para mim, eu resumo nisso. Quando um pastor que conhece os Escritos e a palavra vem defender aquilo que não tem endossamento da palavra de Deus, é porque já está tão quanto aqueles, entende? Muitas vezes, os membros da igreja, eles só fazem o que fazem porque tem permissão de seus pastores, de seus líderes. E às vezes não fazem por covardia, por medo, mas quando vem alguém superior a eles e dá autorização, né, dá liberdade, então era o que eles precisavam para realmente fazer e deixar a situação como a gente hoje presencia, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil, combater, lidar com o erro, é necessário sim que nos posicionemos, abramos a nossa boca e falemos em defesa da verdade. Porém, o que a gente não pode fazer, como Josiane bem deixou claro aqui, é restringir a liberdade de consciência das pessoas, que é algo que Deus deu. Você fala a verdade, como a Adriana fez. Mas se a liderança tomar um posicionamento, ela fez a parte dela, entende? E aí eles colherão as consequências. O que a gente não pode fazer é se acovardar diante da injustiça, diante do erro, simplesmente se calar para não ser segregado, né? Retalhado, como alguns termos se é usado nessa. A gente sim tem que abrir a boca em defesa da verdade. No caso, como por exemplo no caso aí que o Gustavo falou, um caso parecido aqui, viu, Gustavo? Até parece que tu estava contando a experiência daqui. Um irmão que difundia antitrinitarianismo na classe dos professores de escola sabatina, entre os irmãos, não foi disciplinado. Mas aqueles irmãos que criam na perfeição de caráter foram removidos do cargo. Diga aí, se não é uma ação satânica. Aquilo que realmente era para ser, né, não foi. Então, assim, vou finalizar agora, como o Josiane mesmo disse, a situação daqui por diante é de mal a pior. E precisamos, mais do que nunca, realmente termos uma conexão muito maior com Cristo do que a que possuímos hoje. Esse era o meu comentário. Muito bom seu comentário, Alisson. Inclusive, o irmão que eu falei do frequentar ou não frequentar, ele fala um pouco sobre algumas partes que você comentou. Então, eu achei muito bom, realmente. Leitores, nós estamos avançando. Hoje, eu quero muito, assim, passar, assim, ainda por alguns pontos rapidinho. Eu quero avançar muito mais. E nas próximas reuniões, eu quero muito ficar em torno de 1 hora apenas, começar às 19h30 e finalizar às 20h30. Eu quero forçar um pouquinho para a gente ter apenas 1 hora de reunião para não ficar muito tarde. Então, alguns pontos rapidinho para a gente finalizar a reunião. Semana que vem, deixa eu olhar a data.
Na verdade, quando eu finalizar, eu falo isso para vocês. Campal de Indiana. No capítulo 5, Música Mal Utilizada, é contado aqui sobre uma campal que aconteceu em Indiana, que Ellen White não estava, mas que irmãos relataram para Ellen White o que estava acontecendo lá. E estava acontecendo um falso reavivamento ali, na Igreja Adventista, no povo de Deus. E teve muitas questões ali. E aí Ellen White depois escreve que o que aconteceu em Indiana iria acontecer novamente antes da volta de Jesus. E aí eu quero relatar uma das coisas que ela diz, que eles disseram lá o que aconteceu. O que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou-me que havia de acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Tá? Ela está descrevendo que isso vai acontecer na igreja, que é o que está acontecendo hoje. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Teria sido melhor não misturar a adoração ao Senhor com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que seria introduzida em nossas reuniões campais, como me foi apresentada em janeiro último. A verdade para este tempo não necessita disso para conseguir a conversão de pessoas. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para provocar um carnaval, e isso é chamado de ação do Espírito Santo. Leitores, as forças dos agentes satânicos misturam-se com o alarido de barulho para provocar um carnaval, e isso é chamado de ação do Espírito Santo. O que ele vai estar dizendo no texto? Que o que aconteceu em Indiana iria voltar a acontecer. Gritos, barulhos, tambores, música e dança. E que, na verdade, agentes satânicos estão fazendo parte disso, se juntam a esse barulho, e ainda isso é chamado de operação do Espírito Santo. Quero que vocês vejam a gravidade desse texto que ela mencionou. Tá? A gente já começa a ver, assim, já há muitos anos, que isso está acontecendo no nosso meio, né? A gente postou alguns... foi postado alguns vídeos lá no grupo, demonstrando isso, então... isso, infelizmente, já é uma realidade, mas eu acredito que vai piorar muito mais. Eu realmente acredito que vai piorar mais, pelo que foi profetizado aqui. Ellen White comenta bastante também nesse livro sobre os movimentos corporais, sobre a exaltação própria, sobre esse senso de orgulho. Na última reunião a gente comentou muito sobre isso, né, do irmão Wu, que ele se exaltava muito, que ele queria sempre estar à frente, que ele queria chamar sempre a atenção. Então, é um dos pontos que Ellen White menciona, né, que aqueles que estão ali para louvar a Deus, eles têm que estar com espírito de abnegação, de pureza, de não exaltação. Então, é uma das coisas, assim, bem importantes para a gente se atentar. Foi comentado também aqui, que tem texto de Ellen White, que é melhor priorizar um louvor congregacional do que louvores de uma pessoa só, de poucas pessoas, né? É um aspecto importante também. A música, ela tem uma influência direta, né, no nosso corpo e mente, é tanto que, sabe aquela música assim, você já começa a ter vontade de balançar o pé?
Então, né, é uma ação ali realmente da música, como eu citei anteriormente também, sobre síncope, nosso coração começa a acelerar, isso interfere diretamente no nosso sistema nervoso central e no lobo frontal, que é essa parte aqui da frente do nosso cérebro, onde onde está o poder ali de decisão, de moralidade, de espiritualidade. Então, isso é bem importante a gente estar atento. Os vídeos que eu vou mandar de novo para vocês, que a gente já estudou, vai ter explicando tudo. Então, para aqueles que não acompanharam tudo, principalmente, dê uma geral assim nos materiais que eu vou mandar lá essa semana, porque vai ter lá, inclusive, tem uns vídeos sobre a influência da música no corpo, né? Do Hélio Potin, que ele fala bastante sobre isso com muita clareza e muita precisão. No geral, leitores, eu vejo que o nosso problema é um problema de falta de manifestação do fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? O amor, a abnegação, a paz, a alegria, o domínio próprio. E tudo que a gente... Lembrei do texto, o Espírito Santo me lembrou, que legal. Um texto que eu quero ler lá em Patriarcas e Profetas, que fala assim... Fala sobre o que é um falso Deus e sobre o que é a reverência. Quero ler em Patriarcas e Profetas, no capítulo Israel recebe a lei para a gente finalizar. Porque falando sobre a lei, para a gente ver, porque tudo que a gente está falando é sobre reverência, o princípio de reverência, né? Por trás de cada mandamento, dos 10 mandamentos, tem um princípio. E todos os princípios vêm do amor. Por isso que é chamada lei de amor, né? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e cultos supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que qualquer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Então, assim, vocês vão ver que a música vai ter problema direto com os princípios dos mandamentos, tá? Que às vezes a gente estuda assim sobre alimentação, música, vestuário e parece que você não tem noção do que é pecado, mas está tudo dentro dos princípios, contra os princípios da lei. Então, aqui a gente vê nesse princípio de fidelidade a Deus, né, como sendo o nosso único Deus e que a gente deve prestar culto unicamente a Ele, aqui fala claramente que o que quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou se incompatibilize com o culto a Ele devidos, nisso fazemos um Deus. Então, a música pode ser um Deus para a gente, o nosso gosto pessoal pode ser um Deus para a gente, e fazer da nossa vontade, né? Pode ser um Deus para a gente. Agora eu quero ler o que fala do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Êxodo 27. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atenção para a sua terrível significação.
pela precipitação, menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais ou pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santificação, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter, e seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Por que eu trouxe esse terceiro mandamento aqui? Porque na música geralmente também é falado o nome de Deus, e porque está falando sobre solenidade e sobre reverência. Então, o que estamos lidando aqui, leitores, é com esses aspectos de adoração, de reverência, de solenidade, de fidelidade para com Deus. Então, não vejam isso como uma pequena coisa. Eu agradeço a todos vocês, né, que estão participando, porque estamos aprendendo uns com os outros. Tem muitos outros pontos que nós estudamos, mas todos os estudos, né, ficarão lá no nosso canal. Acho que somente o primeiro que eu não consegui subir. Tive um problema na gravação. Alguns estão sendo enviados e os materiais, como já citei, serão enviados novamente no grupo. Eu vou fazer uma oração com vocês e eu vou falar rapidinho sobre o lar adventista. Vamos orar? Pai, nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por que o Senhor tem nos ensinado aqui no Clube de Leitura. Agradecemos porque o Senhor é bom conosco e porque estamos juntos aqui no mesmo propósito. Senhor, uma das coisas que nós mais sentimos hoje é a necessidade, Senhor, de ter sabedoria ao lidar com os problemas da igreja, a lidar com os problemas referentes à música ou qualquer outro assunto, ao lidar com pessoas, irmãos, líderes que pensam diferente, que não têm o mesmo posicionamento. Te pedimos, Senhor, sabedoria. Lá em Tiago, Senhor, a tua palavra nos promete que se a gente pedir sabedoria, o Senhor nos dará. Então, cremos que o Senhor fará essa palavra acontecer nas nossas vidas agora, Senhor. Nos ajuda a aumentar, Senhor, o exercício da fé, a exercer a fé para que creamos mais ainda nas tuas promessas. Agradecemos porque já temos, através de ti, a sabedoria para lidar com esses assuntos, Senhor. Nós apenas iremos ver essa manifestação diante dos nossos olhos, mas pela fé nós contemplamos ela, já é uma realidade no mundo espiritual. Por favor, Senhor, nos dê a crença nas tuas promessas. Ellen White fala que nós devemos nos apegar às tuas promessas como folhas da árvore da vida. Então, Pai, cumpre essa promessa na nossa vida, para que tenhamos sabedoria ao lidar com os nossos irmãos, com os nossos líderes, e que o Senhor nos ajude a não tomar decisões precipitadas, mas também que o Senhor esteja com aqueles que estão sofrendo perseguições injustas, né, Senhor? Tem muitas pessoas que estão, sim, querendo introduzir outras crenças como o antitrinitarianismo. Esses realmente são dissidentes, mas tem muitas pessoas, Senhor, o teu povo está sofrendo, pessoas que amam a ti, que guardam os teus mandamentos, por querer viver também a verdade e se posicionar de uma maneira clara. Te pedimos, Senhor, para não sermos neutros diante de uma crise religiosa. O texto inspirado diz claramente que isso é um crime e uma hostilidade contra ti, e também nós não queremos ser negligentes e nem omissos. Por favor, Senhor, nos dá o espírito correto, nos dá sabedoria, como já pedimos, e que o Senhor também nos guie, nos ensine com o lar adventista, que o Senhor prepare, abra as portas para que os leitores participem das próximas reuniões. É o que nós pedimos, Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.
A nossa reunião vai ser finalizada agora. E eu só vou comentar a respeito do Lar Adventista. Eu pedi o meu livro, leitores, e eu vou dar uma pausa. Semana que vem a gente não vai ter a reunião. Na semana seguinte, aí a gente já começa a primeira reunião sobre o Lar Adventista. Eu vou dizer a data para vocês. Hoje é dia 4. Dia 18 será a nossa primeira reunião para comentar a respeito do primeiro capítulo. Nesse dia eu vou fazer uma breve apresentação do Lar Adventista e a gente já comenta o primeiro capítulo. Então, né, se preparem, orem por esse novo estudo, estejam atentos às informações do grupo. Se vocês quiserem convidar pessoas durante a semana, eu vou mandar o banner com o texto lá para vocês convidarem, sejam rápidos, não deixem para convidar pessoas lá para depois, quando a gente estiver já estudando há muito tempo, para a pessoa pegar desde o início todas as informações. Tá bom? Alegria estar com vocês. Vamos tirar nossa foto rapidinho, vai ser a nossa última foto com esse livro. Liguem suas câmeras, coloquem aí os livros, não saiam, leitores, vai ser a nossa foto rapidinho para a gente finalizar. Rafael, pode finalizar a nossa gravação. Alisson está escondendo.